Galera do canal Flybola, estou torcendo para os times africanos, para as seleções africanas, isso é pouco que notório. O que acontece é que, assistindo esses jogos, do Congo contra Portugal, Portugal ganhou hoje, o Uzbequistão, né? 5-0, não vi os melhores momentos não. Mas assistindo o jogo de Congo contra Portugal, Gana, eu vi um pouquinho de Gana e Inglaterra, vendo o jogo de Costa do Marfim contra a Alemanha que nós falamos aqui, vendo ontem Senegal, Noruega, tirando Cabo Verde, que é estreante, Congo, se eu não me engano, também é estreante, mas Cabo Verde, dessas seleções todas africanas, inclusive a própria África do Sul, que já foi eliminada, assim como o Senegal, infelizmente, foi eliminado ontem, mas Cabo Verde, ela é a que tem menos tradições, até em competições em âmbito africano. Cabo Verde tem nos surpreendido com não só uma tática muito bem construída, mas um apuro técnico que eu não vejo em outras seleções do continente que estão disputando essa Copa do Mundo atual. Eu não vejo esse refino técnico. E aí quando a gente fala de refino, de apuro, prestem atenção, porque assim, não tem nada a ver com cor de pele, que é preto, que é africano, não tem nada a ver com isso, absolutamente não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a base, porque muitos jogadores com ascendência africana jogam por seleções europeias. No caso do Mbappé, enfim, essa galera aí da França, né, Dembélé, Tchouaméni, N'Golo Kanté, esses caras todos aí. Alguns jogam também pela seleção da Inglaterra, tem gente que joga pela seleção da Noruega, tem gente, por incrível que pareça, tem gente que joga pela seleção da Alemanha, tem gente que joga pela seleção da Itália, Portugal, né, o Rafa Leão, não por acaso está lá, Rafael Leão. Mas essa galera que joga pelas seleções europeias, normalmente, elas têm uma base na Europa, uma base em clubes pequenos e médios na Europa, quando não tem já no time grande europeu. Eu acho que isso, ao meu ver, posso estar muito equivocado, profundamente equivocado, é óbvio, mas ao meu ver, isso tem feito muita diferença entre os africanos ou descendentes de africanos. Quando eu falo africano aqui, gente, para quem não me conhece, né? Eu sou um homem adepto da perspectiva do pan-africanismo, e quando a gente fala em africano, a gente está falando de pessoas negras do continente e da diáspora. Então, africanos da diáspora europeia particularmente, têm a oportunidade de trabalhar, de fazer a sua base em centros de excelência, coisa que ainda não acontece no continente africano por razões óbvias. Não porque o continente africano ele é pobre, ele não é pobre, é o continente mais rico do mundo, mas ele é empobrecido por razões históricas que não cabe nesse momento falar sobre isso aqui agora. E esse canal não é nem para isso, é só um en passant. Se vocês quiserem que eu discute sobre isso, posso até fazer um vídeo sobre isso no outro canal que eu tenho, que é o Africano Centro. Mas o que eu estava dizendo é que as seleções africanas, e ainda que a maioria delas conte, e é verdade, com jogadores que jogam nas grandes ligas europeias, e sim, é verdade, Sadio Mané, por exemplo, jogou muito tempo no Bayern de Munique, jogou muito tempo no Liverpool. O Sarr jogou muito tempo no Chelsea, está no Bayern de Munique, por exemplo. Você tem jogadores que jogaram em centros de excelência na Europa. Você tem jogadores que, muito provavelmente, fizeram a base na Europa, mas a maior parte, me parece, e eu repito, posso estar profundamente equivocado, me parece que a maior parte dos jogadores das seleções africanas, inclusive Cabo Verde, logicamente, mas que é a exceção à regra, esses jogadores não tiveram uma base em centros de excelência de futebol na Europa. E aí, quando você olha, por exemplo, para os jogos entre Congo e Portugal, entre Inglaterra e Gana, entre Costa do Marfim e Alemanha, entre Senegal e França, que jogaram, França ganhou de Senegal, entre Senegal e Noruega, entre até África do Sul e México, que jogaram o jogo de abertura, você percebe nos jogadores africanos ainda uma carência de um refino técnico, um apuro técnico. Quando a gente fala isso, de novo, tem a ver com a questão, muito provavelmente, da base, onde a maioria desses jogadores foi formada. Quando a gente fala de apuro técnico, eu não trabalho no futebol, nada disso. Não sou professor de educação física, nada disso. Mas a gente ouve grandes analistas de renome e a gente ouve as entrevistas de técnicos de renome, como Pep Guardiola, como Jürgen Klopp, por exemplo, o próprio Felipe Luiz, técnico de excelência, o próprio Ancelotti, técnico de excelência, apesar dos pesares.
O próprio Leonardo Jardim, técnico também de excelência, Jorge Jesus, técnico de excelência. Então, quando a gente vê Maurício Pochettino, que é o técnico dos Estados Unidos, já treinou o Tottenham, por exemplo. Então, quando a gente ouve as entrevistas desses técnicos de excelência, técnicos top do futebol mundial, a gente percebe na fala deles que o posicionamento corporal, quando você vai receber a bola, a forma como você bate na bola, dependendo do lugar do campo que você estiver, olhar para o jogo, mapear o campo. O Messi faz isso direto, mas o Messi teve a base dele aonde? Em La Masia, no Barcelona. Tudo isso que eu estou falando é apuro técnico, e isso faz uma diferença abissal no futebol, e ainda mais atualmente. Faz muita diferença. Tanto é que se vocês verem os métodos de treinamento do Pep Guardiola, tem vídeos dele aí disponível na internet, a ESPN já mostrou alguns desses vídeos. Você percebe a grande preocupação dele com o posicionamento do corpo do jogador dele em determinado lugar do campo. A forma como ele está posicionado, o seu corpo em relação ao atacante, ou em relação ao seu ataque ou à sua defesa, em relação ao adversário, em relação de onde está vindo a bola, em relação à sua linha de meio de campo, porque posicionamento corporal faz parte do apuro técnico. A forma como você bate na bola, de novo, a forma como você decide ali no momento final, no tal terço final do campo, como você chuta a bola, como você toca nela para tentar tirar do goleiro, para tentar fazer uma jogada um pouco mais elaborada, para você tentar deixar um companheiro em situação de marcar, faz muita diferença. E é isso que tem faltado, infelizmente, nas seleções africanas. Infelizmente. A gente viu isso, repito, Costa do Marfim e Alemanha. Costa do Marfim teve N chances de ganhar da Alemanha, e por falta desses apuros técnicos, perdeu o jogo. Porque a gente, para mim pelo menos, fica muito claro como eles tocam na bola, como eles chutam, o posicionamento do seu corpo, porque a forma como o seu corpo está posicionado em relação à bola faz muita diferença de como essa bola vai sair do seu pé, da forma como você vira o seu pé, como você coloca o seu pé, como você posiciona o seu pé. O Pelé, inclusive, que algumas pessoas estão falando aí que o Messi é melhor do que o Pelé, gente, esquece, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas esquece, nem o Messi, nem ninguém nunca vai superar o Pelé, nem ninguém, por razões óbvias, históricas. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, e muito em breve. E aí, o Pelé, ele já explicou exatamente, em detalhes, como ele batia na bola, como ele subia para cabecear, tem isso também, esqueci de falar, o cabeceio, posicionamento do seu corpo na hora de você cabecear, como você está em relação à bola, o seu corpo em relação à direção da bola, como você gira a sua cabeça, como você gira o seu tronco, como você gira o seu corpo. Tudo isso é apuro técnico, e isso é treinado na base. Está treinado na base. Os técnicos europeus treinam isso. Inclusive, a Alemanha de 2002, vocês podem reparar, tem um documentário que fala sobre isso. A Alemanha de 2002, ela criou centro de treinamento exatamente para focar nisso, para se preocupar com isso. Como você toca na bola, como você corre, como você chuta, como você cabeceia, como você gira o seu tronco para poder a bola pegar mais força. Tudo isso faz muita diferença na partida. Infelizmente, a maioria dos jogadores das seleções africanas, com exceções aqui e ali, não tem isso. E eu tenho percebido isso porque você fica nítida a diferença quando você joga África contra a Europa, como hoje jogou Inglaterra contra Gana, como jogou Senegal contra a França, como jogou Senegal contra a Noruega, como jogou Congo contra Portugal. Fica muito nítido isso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a seleção brasileira, fica claro que o apuro técnico está ali. Está ali, por quê? Porque você está trabalhando na base, mano. Ainda que as bases brasileiras, com raras exceções, no caso do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Fluminense, do Corinthians, ainda revelem jogadores, porque o Vasco revelou o Ryan agora recentemente, o Palmeiras revelou o Hendrick num ano,
E no ano seguinte apareceu Estevão. E agora tem o tal de Alan. Tudo canhoto, tudo joga pela direita. Pra vocês verem. Ou seja, porque a base, como a gente fala na brincadeira, a base vem forte. A base vem forte. Para a base vir forte, você precisa trabalhar esses fundamentos de jogo. O passe, o cabeceio, o chute com a direita ou com a esquerda, como você conduz a bola, inclusive, tapinhas de leve, como o Messi dá, aquilo ali faz uma diferença absurda, porque a bola fica colada no pé dele. A bola fica colada no pé dele. Ele não dá um tapa na frente e sai correndo que nem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá um tapa na frente e sai correndo. O Messi não. Ele vai dando tapinhas na bola e vai conduzindo a bola. Ele é um condutor de bola. Mas tudo isso faz muito... O Messi, repito, teve sua base em La Masia. Talvez se ele tivesse tido a base dele em outro lugar, até na Argentina mesmo, talvez ele demorasse muito para despontar. Porque não basta o talento. Eu preciso que esse talento seja apurado, aprimorado. Como o talento do Pelé foi aprimorado, como o talento do Zico foi aprimorado, como o talento do Messi foi aprimorado, como o talento do Ronaldo Careca, fenômeno é o Pelé, como foi aprimorado nos treinamentos. É óbvio, como o talento do Neymar foi aprimorado, só que o Neymar, enfim, é um ex-jogador de atividade. Só está lá por conta, todo mundo sabe disso, só está lá por conta dos patrocinadores, é óbvio. Então, tudo isso, infelizmente, tem feito a diferença negativamente em relação às seleções africanas. Podem olhar os jogos das seleções africanas, vocês vão perceber isso que eu estou falando. Eu estou muito à vontade para falar isso, galera, porque não se trata de uma crítica ao fato de, repito, eles serem negros, africanos, nada disso não. Trata-se de uma análise que tem um fundo de verdade, porque quando esses meninos saem do continente africano, eles saem com uma base já feita, mais ou menos, mas eles vão terminar ou não a sua base na Europa. Esses que conseguem chegar à Europa e conseguem despontar. Mas quando você tem jogadores que jogam nos campeonatos africanos, nos clubes africanos, por exemplo, você percebe ali que há uma diferença nítida entre a base europeia e a base africana. Entre até a base brasileira e a base africana, né? Entre a base argentina, guardadas as devidas proporções, e a base africana. Até porque a Argentina, por exemplo, ela ainda cria meias atacantes, camisas 10. O Brasil não produz mais camisas 10. Né? Camisa 10 do Flamengo é o Arrascaeta. Camisa 10 do Botafogo em 2023 era o Almada. Argentino. O Brasil não produz mais camisas 10. O Brasil produz jogadores de lá de campo. Martinelli, Rafinha, próprio Endrick, Ryan, Estevão, Alan, o Luiz Araújo do Flamengo. Produz jogadores de lado de campo. Mas jogador pensador, jogador camisa 10 ali para substituir o Messi, vai acontecer em algum momento. O Brasil não tem. O Brasil não produz mais esse problema da base. É disso que a gente está falando. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Amanhã tem Brasil e Escócia. Vamos analisar essa questão. Claro que não vai ficar muito nítida nessa questão da base do Brasil com a base da Escócia, porque o Brasil é um time, uma seleção, individualmente falando, muito melhor que a Escócia. Mas não significa dizer que o jogo já está ganho. Ainda mais se o técnico do Brasil cometer a loucura, a insanidade, a burrice de escalar o jogador dos patrocinadores lá. Aí, meu amigo, ele pode assinar o atestado dele de burro.